Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite tão especial que é a nossa reunião, onde a gente se encontra para ouvir da tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem para cada uma de nós. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela semana que nós passamos. Passamos sempre buscando a tua presença e cremos que o Senhor está sempre conosco. Pai, obrigado pela vida da Diana, que vai trazer a palavra hoje, e nós queremos estar com o coração aberto, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para entender e revela ao nosso coração o que precisa ser mudado, revela ao nosso coração aquilo que a gente pode receber do Senhor para ajudar outras pessoas. E muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez por nós. Amém. Amém. Obrigada, Roseli. Boa noite, meus queridos. Boa noite. A Bia está aqui. Boa Nide, noite. seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Di. Obrigada pela sua presença. Ei, Bia. Está aqui sapecando. Para, por favor. Eita. Eu não cozinho o papel, Tá bom. Então, gente, a Renata me convidou para estar dividindo a palavra com vocês. Sejam bem-vindos a todos, boa noite. Eu perguntei para Deus o que dividir, né? E já há algum tempo eu já tenho conversado com Deus sobre o assunto. E aí o Espírito me indicou, né, esse assunto sobre depressão, porque já tem aparecido, né, sempre aparece pessoas no nosso cotidiano, né, na nossa vida, que estão passando por isso. E aí uma vez, né, no meu tempo com o Senhor, eu fiquei questionando o Senhor, o que eu posso fazer para ajudar, né, como eu posso ser usada para ajudar as pessoas, né, com depressão, para que possa ajudar na cura, né? E aí o Senhor me falou, ele me falou assim, na verdade, antes de começar a falar o que o Senhor me falou, eu queria expressar que eu tive depressão, né? Mais de uma vez. E aí o Senhor me falou para confrontar a incredulidade que endurece o coração. E aí veio o questionamento, né, da parte do Senhor. Foi um erro Jesus dar a sua vida para vivermos plenamente? E aí, hoje de manhã eu pedi uma palavra específica para o Senhor e ele me falou também. Acredite que eu me importo e te amo. Eu sinto a sua dor. Né? Então, quem tem depressão tem muitos pensamentos e sentimentos negativos. É difícil ver algo bom na vida, no futuro, e não ver possibilidade de mudança. Foca nas coisas negativas e acha que essa é a realidade. E aí, só um minutinho, gente. E aí, tem uma escritura em Romanos 1:25 que fala assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E uma das verdades que a gente troca quando a gente adoece, que fala em João 10:10, que eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a gente não consegue acreditar nessa verdade, né? Não só nessa, eu acho que em várias outras, né?
mas a gente troca, né, a verdade por mentiras, achando que isso é impossível, porque estamos adoecidos, né, vivendo um turbilhão de emoções negativas, né, então a gente acaba alimentando pensamentos de morte. E qual que seria a raiz disso tudo, né? Então, antes de, né, tentar responder essa pergunta, eu queria descrever um pouco sobre alguns sintomas, né, para que a gente possa identificar, né, e identificar tanto em nós ou quanto, né, em pessoas próximas a nós, sintomas dessa doença solitária, né, e essa dor que sentimos, né, é uma dor emocional, né, e, e sei que pode ser útil, né, tanto para você ajudar outros, como para se ajudar também, porque muitas vezes a gente custa perceber que a gente está nesse caminho. Eu mesma, mesmo tendo, na primeira vez, né, que eu tive depressão, eu não sabia nada, então eu não sabia o que estava acontecendo, era uma sensação de que eu ia ficar louca, não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas na segunda vez, mesmo tendo a experiência, eu não consegui identificar rápido, eu demorei muito tempo para identificar que eu estava entrando nesse processo de adoecimento. Então, eu custei a perceber e custei a dar conta de buscar ajuda também. Então, a gente entra no, né, tem um processo, assim, de negação e a gente não, muitas vezes a gente não percebe com facilidade, né? Não admite. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre os sintomas, só para vocês, quem, né, não sabe, saber um pouquinho, né, da dor que as pessoas sentem. Então, o negativismo, né, ele é muito forte, eu acho que é a marca registrada. Não vou falar que é só isso, porque muitas vezes somos negativos e nem por isso a gente está adoecido, né? Mas, assim, o negativismo, eu acho que é uma marca registrada presente em quem está doente. A gente foca tanto nas coisas negativas que a gente acaba achando que essa é a realidade. É muito difícil ver algo bom na vida, no futuro, né? Não acreditamos na mudança. O corpo e a mente sofrem com a falta de hormônios cerebrais, que a gente chama de neurotransmissores, e isso desencadeia todo tipo de sintoma. Dores pelo corpo, pensamentos ruins, desordenados, às vezes desconexos, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, e muitos problemas de relacionamento. Emocionalmente, sentimos falta de aceitação, vitimismo, julgamentos, rancor, intolerância, sentimentos de rejeição. Ficamos tão presos à nossa dor que não enxergamos as dos outros. Insensíveis aos outros e deixamos de nos importar. Então, muitas vezes, a doença ela vai progredindo de tal forma que a gente vai se distanciando das pessoas e vamos deixando de nos importar conosco e com o outro, né? Chegando ao ponto, às vezes, de falhar no autocuidado, né? E também tem uma característica, não vou deixar isso aqui para depois. Espiritualmente, somos atormentados por espíritos de medo, dor, vergonha, culpa e morte. Então, esse ser atormentado por pensamentos de morte é algo que é muito ruim, assim, quando a gente está adoecido. Porque parece que são pensamentos que muitas vezes não vêm da gente, né? Parece que né, a gente começa a alimentar, pegar aquele pensamento de morte, porque a gente quer ficar livre daquele sofrimento, daquela sensação ruim que a gente tem, né? E aí a gente vê passando situações, pensamentos de morte que
não fazem sentido, né? Não são reais. Mas tem pessoas que começam a se adoecer a tal ponto de se fixar nessa ideia e não ver solução a não ser na morte, né? Então, mesmo entre cristãos, assim, a tentativa de autoextermínio, ela acontece, né? E mais para frente eu vou dividir uma escritura que mostra um pouco dessa causa, assim. E eu queria ler para vocês, rapidamente, o depoimento de uma amiga. Eu gostaria muito que ela tivesse aqui, mas ela tinha um outro compromisso no mesmo horário, não pôde estar, então ela escreveu para mim mensagem, que ela também, né, teve depressão, e ela escreveu para mim o testemunho dela, né, assim, um resuminho do que ela sentiu. Aí ela fala assim, ela chama Vanessa. Depressão para mim, né, e descreveu. As coisas que identifiquei sobre mim durante a depressão, primeiramente, o potencial de negação. Custei admitir que eu pensava, eu não posso, eu não tenho motivos, eu vou perder dignidade. Eu não queria um diagnóstico. Segundo, quantos julgamentos eu era capaz de fazer sem entender o problema, apenas por julgar, a partir do que eu ouvi falar sobre depressão. Um exemplo é achar que depressão necessariamente tem que ter um motivo que a pessoa saiba ou tenha ocorrido um fato. Passado a negação, apareceram os problemas com minha identidade. Quem eu sou por causa da depressão? E isso me fez trilhar um caminho mais longo para a cura. Parcial de habilidades e capacidades que traem você mesma nas próprias crenças e atingindo o seu amor próprio. Enfim, dependência de remédios, de diagnósticos, de respostas, de pessoas, de situações. Passando essas fases, meio que acontecem todas juntas, não conseguia distingui-las tão didaticamente como escrevendo esse texto. O que entendi enquanto evolução da depressão? Uma vez aceita, aqui ela está falando de aceita a doença, né? Me fez trabalhar orgulho, preconceito, identidade, sensibilidade. Me tornou mais dependente de Deus, menos de mim, o que achei bom conseguir perceber isso. Depressão não pode ser diagnosticada em um único momento da vida. Me fez pensar na linha da vida. Traz reflexões poderosas sobre você, que se não tomar cuidado, pode levar ao ciclo vicioso de pensar muito em você e esquecer dos outros. Para mim, e acredito, que o juízo da depressão é esse esquecer que nós não vivemos para nós mesmos. Muito pouco de nós significa um grande espaço para Deus. Foi assim comigo. Esse é o depoimento da Vanessa Mel. Deixa eu voltar para minha tela aqui só um minutinho. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a causa raiz. Foi algo que foi uma releitura que eu fiz um tempo depois de, né, de ter passado por essas situações. Deus foi me ensinando e eu queria dividir com vocês. Que a depressão é uma doença do ego. Ela está ligada ao que eu chamo de reinado do eu. Esse reinado do eu pode ser resumido em uma palavra, né? Eu estou fazendo aqui uma comparação, uma alegoria, mas pode ser resumido em uma palavra que se chama egoísmo. Eu acho que egoísmo é uma palavra mais didática e conhecida pela maior parte das pessoas, né? Porque é uma marca muito forte no ser humano, né, no geral, mas em quem
está adoecido, o egoísmo ele fica mais latente, né? Então, por isso que eu considero essa doença do ego. Isso ocorre, e aí agora eu vou fazer uma comparação, vocês tentem visualizar, identificar os elementos. Isso ocorre quando o eu senta no trono da sua vida. Sua coroa é a dor que carrega a razão. E tem como vaidade a sua companheira. O orgulho como um conselheiro. E a arrogância como guarda pessoal. Então, eu gosto de... eu tenho um desenhinho, né, mas não dá para compartilhar, em que eu vejo o trono, como se aquele trono tivesse sentado, eu me assento no trono da minha vida, né, para me governar. E aí eu tenho do meu lado, né, igual tem um rei, né, ele tem ali a rainha do lado, chamada vaidade. Eu tenho um conselheiro, é o conselheiro do rei, que é o orgulho. E eu tenho uma guarda pessoal que fica ali próximo, porque qualquer pessoa que se aproximar é a arrogância. E estou coroada com a minha dor, com a minha razão, né? Então, esse reinado do eu, ele, vamos dizer assim, praticamente é uma egolatria, né? É uma idolatria do eu, né? A gente começa a se, né? Sempre no trono mesmo governar. Isso não é consciente, mas espiritualmente é o que está acontecendo, né? A gente passa a ver a nossa vida pela nossa perspectiva, pela nossa razão. Muitas vezes a gente vê associado o desencadear, né, desse adoecimento com algum evento doloroso, às vezes um luto, uma perda, às vezes perda de trabalho, né, alguma crise, mas não necessariamente. Às vezes não tem algum fato específico, né, que leva a pessoa a esse desgaste, assim. Nem sempre tem um motivo tão palpável, mas boa parte das vezes tem motivos, né? E essa postura de autogoverno favorece, né? Então, se você já tem essa tendência de autogoverno, às vezes um pouco que desestabiliza o seu organismo é um prato cheio para vir a doença, né? Por que eu quis falar dessa parte espiritual? Porque muitas vezes tive a tendência de ver apenas pelo lado natural, né? Ai, falta ali neurotransmissor, né? Não está repondo as minhas energias, né? Conforme eu preciso, conforme eu gasto, mas não pode ser vista apenas dessa forma. Precisa ser considerada a parte espiritual, porque é ela que favorece ela se instalar e permanecer, né? Então, e tem um exemplo na Bíblia sobre um adoecimento, assim, um exemplo. Eu acho que vale a pena, quem tiver interesse no assunto, pode estar lendo depois mais profundamente, mas eu queria só exemplificar esse reinado do eu que tem na palavra, né? Que é a história de Nabucodonosor, que fica em Daniel 4, do 28 ao 37. Eu vou tentar ler rapidinho, só para não tomar muito nosso tempo, tá bom? E fala assim, aqui tem um subtítulo, né? O cumprimento do sonho. Aqui eu não sei se todos estão familiarizados com a história de Nabucodonosor, mas ele primeiro teve um sonho, Daniel o interpretou, e ele ficou maravilhado, né, com o poder de Deus, porque Daniel disse que ele não era capaz de interpretar o sonho, mas que Deus era capaz. Então, ele teve aí a primeira vez o contato com Deus, né, de Daniel. E aí, depois, ele faz uma grande estátua
chama, né, todos têm que adorar a estátua, e aí ele, Daniel e os amigos recusam, e aí ele é mandado para a fornalha. Mas outra situação em que ele vê o poder de Deus, né, através da vida de Daniel. E aí ele tem um outro sonho, né, de uma árvore, que depois é derrubada, e ele, mesmo assim, né, não caiu a ficha em relação a Deus, e Daniel, mais uma vez, interpreta o sonho. E agora, nessa passagem que eu vou ler, é o cumprimento do sonho que Daniel interpreta. Porque mesmo Daniel interpretando e avisando para o rei, ele não foi capaz de mudar o coração. E aí o sonho se cumpre, né, na vida de Nabucodonosor. Então, fala assim, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Então, aqui nessa primeira fala, a gente percebe, né, o reinado do eu. A gente percebe a vaidade, né? Eu construí. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que diz: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Aí vem, né, decretado aí um momento de loucura que ele iria passar. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. E ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Então, aqui, a gente vê, né, que estava sendo esperado humildade, né, que fala até que você admita que o Altíssimo domina, né. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento havia voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Aqui mostra, né, um pouco do arrependimento. Conversa com seu pai. Aqui a gente vê o arrependimento de Nabucodonosor. E quando ele pergunta o que fizeste, né, ele fala, quem é que pode dizer o que fizeste? Então, muitas vezes, quando a gente está adoecido, nós perguntamos, nós questionamos Deus. Por que eu estou assim? Né? O que o senhor permitiu? O que o senhor fez? Né? Enfim, não importa aí o formato da pergunta, mas na nossa falta de humildade, né, arrogância, no nosso egoísmo, a gente olha para a nossa dor e questiona, né? Questiona no sentido de culpar Deus, né? Naquele momento voltou o meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância.
Então, esse processo de adoecimento, ele afronta a nossa arrogância, o nosso orgulho, né? Fica evidente a nossa falta de humildade, né? E também de rendição a Deus, né? A esse governo de Deus, né? Então, esses aspectos do ego, né? Ele realmente nos adoece e nos tira vamos dizer assim, vai nos levando para um caminho da falta de juízo mesmo, né? Aqui Nabucodonosor, ele sofreu de uma forma muito severa, né? Porque ele viveu como um animal. Mas quando a gente vive um processo de adoecimento mental, a gente vai se vendo assim, né? Muitas pessoas começam a parar de se cuidar, de tomar banho, de escovar dente, de ver a luz do sol, a pessoa vai assim, né? Ficando acamada, vai chegando num estado avançado. Então, assim, existem vários estágios da doença. Mas tudo começa na nossa mente, né? Na forma como a gente lida com as pessoas. Então, as experiências sobrenaturais que o rei Nabucodonosor presenciou não foram suficientes para ele render seu coração para Deus. Né? Então, quem tiver interesse em estudar o capítulo 2, 3, 4 e 5, pode procurar identificar as características melhor do coração, né, do Nabucodonosor, centradas no eu. A gente vê muito isso. Ele fala: você não vai adorar os meus deuses, o Deus que eu fiz. A gente vai ver muito essa questão do eu, muito forte, bem presente. E aí, quando eu fui, né, Deus, que eu estava questionando Deus, né, como poder ajudar as pessoas, né, querendo ser parte da solução, né, dividir a minha experiência, né, minha empatia, o amor. Eu fui, né, questionando Deus como que eu poderia ser útil. E aí, ele me falou isso para confrontar a incredulidade dos corações e me apontou para poder, talvez, gravar um vídeo, né, escrever um conteúdo, dividir com as pessoas. Então, o planejamento inicial não era, né, dividir aqui nesse espaço, nesse momento, mas se o senhor quis, eu antecipei, né, eu queria mesmo era poder gravar um conteúdo. E ele me apontou para algumas soluções, né, porque a gente quer apontar para soluções, é claro, né? Então, a primeira coisa, assim, que me vem, né, que é importante a gente cuidar, é a gente cuidar do corpo e da mente, né? Tem uma escritura em Romanos 8:6. Eu acho que essa escritura foi o que mais, assim, me ajuda a entender, né, a respeito dessa doença, que fala assim. Essa escritura me ajudou no passado, quando eu estava adoecida. Fala assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então, essa escritura me ajuda a entender um pouco, né, que esses pensamentos que vêm de morte, ele está inerente na carne. E ele não é só para quem está adoecido. Isso é para todos, né? Todos que estão na carne. Mas a grande questão é o quanto de ênfase você dá nisso, né? Então, uma pessoa que está adoecida, ela vai dar mais ênfase a isso, né? Então, quando eu estava adoecida, muitas vezes eu estava dirigindo, uma pessoa se me cortava, né? Faz uma manobra lá, eu já imaginava o acidente acontecendo, o SAMU me pegando, me levando para o hospital, mas não tinha acontecido nada, né? Mas os pensamentos negativos, os pensamentos de morte, me levavam a imaginar o pior, né? Então, olha o que a mente faz, né? A mente, ela
ela nos prega peças, né? Então, daí que eu percebi, né, que a carne nos deixava susceptíveis a pensamentos de morte. E adoecidos, então isso multiplica. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Por isso que é importante, né, a gente deixar Jesus governar a nossa vida, para que o espírito possa prevalecer, né? Porque é vida e paz. Exatamente o contrário. E em 2 Timóteo 1:7, fala, né, que o espírito que Deus nos deu não foi um espírito de covardia, mas sim um espírito de amor, poder e equilíbrio, né? E essa busca de equilíbrio pela fé, tem traduções que chama de, o equilíbrio chama de autocontrole, prudência, autodomínio, sabedoria, moderação. É traduzido de outras formas em versões diferentes, né? Então, o espírito é que nos capacita a buscar o autocontrole, o equilíbrio, né? Então, é muito importante cuidar do corpo e da mente, do equilíbrio, porque o nosso corpo, ele também precisa de nutrientes para produzir esses hormônios cerebrais. Então, é através da alimentação, né, suplementação, que a gente supre o corpo. E através dos pensamentos, das emoções que a gente alimenta, é que a gente gasta, né? Então, ficar pensando em coisas negativas gasta a nossa energia, gasta, suga os nossos nutrientes, as nossas vitaminas, né? Então, cuidar dos pensamentos também é importante, né? Por isso que é o segundo passo. O segundo passo é: rejeite o negativo, o que está em discordância com Jesus. Em Filipenses 4, de 4 a 8, tem uma formulazinha para o nosso equilíbrio mental, espiritual, né? Sei que é de conhecimento de todos, mas eu gostaria de reforçar. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, nós muitas vezes não somos cuidadosos com os nossos pensamentos, com o que a gente pensa, né, a forma como a gente lida com as questões da vida, com o padrão de pensamento negativo. Muitas vezes nós não somos cuidadosos com isso. Só que essa é a chave para a gente guardar o nosso coração e a nossa mente. É impressionante a capacidade que o pensamento tem de nos adoecer ou de nos curar, né? Então, a gente muitas vezes justifica o pensamento negativo como realismo. Ah, eu estou sendo realista, né? Eu sei porque eu já justifiquei muitas vezes, né? Porém, nós temos o recurso da fé. Nós temos que usar, não é o realismo, não é o que o mundo coloca para a gente. A gente tem que, né, ver o negativo que está aí presente. Nós temos que ter os olhos da fé. E ainda que a gente não esteja vendo as coisas boas acontecendo, nós temos uma possibilidade do positivo, nós temos uma possibilidade, nós temos uma esperança, né? Então, se temos Cristo, né, porque fala assim que vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, né? Então, se a gente quer que o reinado de Cristo permaneça em nós, fique em nós,
primeira coisa que a gente tem que cuidar são dos pensamentos e das emoções mesmo. É pensar no que é bom, né? Ficar com o que é bom. E alimentar o negativo, olhar para o que falta, nos adoece, né? E instala em nós o reinado do eu, né? Porque a gente se apega à nossa dor, às nossas necessidades, e a gente esquece do mais importante. Então, é o passo 3, tá? E Jesus é o remédio. Em João 5, 39 a 40, a gente já está terminando, tá? João 5, 39 a 40. Fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, se a gente quer ter vida, né? Porque a depressão, ela anuncia morte, anuncia, né, sentimentos ruins. Então, se a gente quer ter vida, a gente precisa ir para Jesus. Estudar apenas as Escrituras não são suficientes, porque é Jesus que nos revela a palavra. Jesus é a palavra viva. Então, a gente precisa dessa intimidade com Jesus, rendição ao amor dele. Esse é o caminho, né? Porque ele é a fonte de vida. Então, o que é mais importante? A carta ou o autor da carta? Né? Muitas vezes, para a gente entender a carta, eu preciso ir para o autor. Eu preciso ter intimidade, conhecer, me conectar com o autor para eu entender aquilo que ele escreveu, perceber o coração dele. Senão eu posso entender tudo errado. E a escritura que eu tive, né, depois que eu tive o convite, sim, eu tive um momento de meditação, e a escritura que me veio, né, como a escritura que pode realmente, né, dar frutos em nossa vida, é João 15. A escritura completa é do 1 ao 17, mas eu vou fazer um recorte e vou ler só os 5, 6. Eu acredito que vocês conheçam a escritura, porém ela tem tantos detalhes ricos que vale a pena sempre estudar. E é sobre a videira verdadeira, né? Jesus falando que ele é a videira, né? A videira e os ramos. Eu vou ler só os 5 e 6. Fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, o reino de Jesus, ele foi estabelecido, né? E o reino de Jesus é um reino de amor. Agora, não prevalece o eu, e sim o nós. Tanto é que Jesus, ele não coloca eu sou o único, né? A única videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele nos liga a ele, né? Ele como fonte, mas nós como continuidade dessa fonte, né? Jesus é o tronco, somos os ramos, que devem permanecer no amor dele. O sacrifício que Jesus pagou por todas as nossas dores, as suas e dos outros. Então, quando estamos adoecidos, a gente só enxerga a nossa dor, a nossa necessidade, né, as nossas questões, e a gente, vamos dizer assim, o sacrifício de Jesus, ele não fica tão evidente, né? O sacrifício
que paga por todas as dores, não só pela minha, mas por todas as dores, ele perde um pouco a evidência, né? É como se a nossa dor fosse maior que a dor que Jesus passou. Só que a dor de Jesus, ela é regeneradora, né? Ele sofreu aquela dor por nós, né? Não só pela minha dor, mas pela dor dos outros, se colocando no nosso lugar. Então, ele sente a nossa dor. Ele sabe o que a gente faz. Ele é experimentado nisso, né? E ele veio nos dar a vida plena. Então, por meio daquele sacrifício, né, nós podemos ter vida plena. Então, né, aqui essa solução é: creia, vença a sua incredulidade, porque Jesus é suficiente, né? Então, não se apegue à sua dor, não perca as oportunidades de arrependimento, né? Levanta aí do trono da sua vida e deixa Jesus sentar, porque ele sabe governar a nossa vida melhor que nós mesmos, porque o governo dele é um governo de amor, né? É um governo de vida, né? Vida abundante. Então, a gente precisa continuar ligado na videira para que a gente dê fruto, né? Dê continuidade a esse amor. E, assim, eu queria fazer uma proposta, né? Assim, poucos minutos, não vai gastar nem poucos minutos. Se vocês estiverem à vontade, se vocês puderem fechar os olhos, só para vocês poderem fazer uns minutinhos de meditação, uma proposta bem rápida. Só para que vocês possam tentar visualizar a solução, né, para essa questão. Eu também tentei meditar. Então, tente imaginar, né, o trono da sua vida, você se levantando do trono da sua vida, e Jesus sorri para você e fala para você andar em direção a Ele. Então, você dá passos em direção a Jesus e entra em Jesus. E de uma forma maravilhosa, mágica, vocês se unem, né? Vocês se tornam um de uma forma maravilhosa. Então, você permanece nele. Você recebe todo o amor de Jesus por você. Jesus está no Pai e recebe todo o favor do Pai. Então, você também recebe. Vocês dois são um. Então, agora Jesus pode sentar no trono. Jesus pode sentar no trono da sua vida. Ele pode ser o centro da sua vida. É isso, irmãos. Eu só queria incentivar, né, vocês a refletirem sobre isso, né, sobre características na nossa vida e pode estar levando a gente para um autogoverno, né? E a gente precisa lembrar que a gente tem um reino perfeito, né? Um reino perfeito de amor. E eu gostaria que... Eu não sei se a Tuca está aí, eu não vi a Tuca aqui. Mas ela está viajando. ela não está, né? Não. Pode ser você, Renata. Fale. Eu queria que você orasse. Amém. Orasse por nós e por aqueles que podem nos procurar com esse tipo de ferida, de necessidade, né? Se você puder orar. Amém. Pai, nós, como uma família, Senhor, membros uns dos outros, Senhor, nós reconhecemos que nós não estamos sozinhos, que nós fazemos parte do Teu corpo, Senhor Jesus. Mas nós queremos dizer que nós queremos sempre que o Senhor seja a cabeça. Aquele que vai nos reger, nos direcionar,
nos colocar debaixo do teu governo de amor. E assim como nós recebemos, Senhor, essa porção, Senhor, que fala de cura, de restauração, que fala, Senhor, de colocar, Senhor, o nosso eu no lugar certo. Senhor, assim também nós queremos nos entregar a Ti, para que com sabedoria, entendimento e muito amor, nós possamos curar outras vidas, Pai. Porque nós temos visto que essa é uma enfermidade que ela tem tomado, em grande proporção, muitas pessoas. Independe de estarem com problemas ou não, porque a mente pode produzir muita coisa má. Então, nós queremos nos entregar a Ti também para podermos ser canais. E nos ensina, Pai, a lidarmos com pessoas desse jeito. Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações e parece que falta no Senhor o que falar. Mas hoje nós aprendemos, Senhor, a enxergar um quadro. E nós queremos que nesse quadro o Senhor seja o centro dele. E que nós possamos, então, sermos usados. Todos aqui sermos usados como aqueles que vão estar se dispondo para sarar outras vidas. Levantar, Senhor, dar a munição que elas precisam para poderem continuar de pé e se renderem a Ti também, Senhor Jesus. Eu te agradeço por essa palavra, que é totalmente prática para as nossas vidas, e que isso se estenda, Senhor, não só para nós, mas para aqueles que o Senhor vai colocar diante de nós, para nós podermos ser canal de bênção na vida delas. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém?